Olá, mulheres lindas, abençoadas pelo Senhor. Hoje a nossa oração será sobre algo que a gente precisa muito: paciência no meio da tribulação. Eu não sei você, mas eu preciso muito de paciência, porque a paciência, a gente percebe que ela traz ordem para nossa casa, ela traz ordem para nossa vida. É o famoso saber esperar. E o mais difícil ainda é saber esperar no tempo da dificuldade, no tempo da tribulação, naquele tempo, sabe, do tormento, da decisão, quando acontece algo na nossa vida e a gente vai ter que esperar o tempo ou esperar as coisas acontecerem. É quando a gente vai fazer aquele exame, talvez é que a maioria de nós, já foi fazer um exame e não era um exame que saía rapidamente, você teve que esperar o diagnóstico, esperar a resposta. E essa espera, ela é angustiante. E esse processo da espera, que é o processo que exige da gente paciência. E hoje nosso tempo de oração e palavra será sobre essa paciência. Nós sabemos esperar no Senhor para que essa falta de paciência não venha roubar a nossa alegria, não venha roubar o prazer de viver. Muitas vezes eu já me vi em um momento de tribulação, em um momento assim de dificuldade mesmo, de angústia, e eu me percebi tão diferente ao ponto de descontar nas pessoas que eu amava. E depois é que eu fui perceber que eu acabei falando de maneira que eu não devia falar. Às vezes fui grossa, falei alto, falei palavras que não devia falar. Tudo isso porque me faltou paciência. Então a paciência é algo extremamente importante, porque a paciência, ela traz ordem para os nossos pensamentos, ela traz ordem para a nossa casa, ela traz ordem para as nossas emoções. Sabe aquela famosa história, que muitas vezes a gente ouve? Aprenda a contar até 10. Quando tu vai querer falar, a gente vai querer reagir e a gente já sabe que essa reação ela não é positiva, ela é algo que realmente vai ferir, vai machucar, pode trazer aí um problema no seu casamento, pode trazer um problema com seus filhos, pode fazer com que você seja demitida, saia do seu trabalho, porque você foi lá e explodiu com seu chefe, explodiu com seu marido, explodiu com seus filhos, explodiu com a sua mãe, com a sua sogra, explodiu com a sua cunhada, com seus irmãos. Você foi explosiva num momento que era para ter sido paciente. Então, este aprender a contar, nós também temos que aprender a orar, porque a oração, ela nos ensina a ser pacientes, a corrermos para Jesus ao invés de corrermos para a tribulação. Então, fuja da tribulação, fuja da situação difícil. Quando está passando aí por um tormento, é aquela coisa que às vezes se repete, é aquele problema na família que se repete, é aquela pessoa que infelizmente, aí na nossa família, talvez mãe, sogra, cunhado, que às vezes é inconveniente, deixa a gente super irritado, como a gente tem visto pessoas perderem o equilíbrio. Quando a gente perde o equilíbrio, a gente perde a razão, não é assim que acontece? A gente perde o equilíbrio, perde a razão. Então que hoje o Senhor nos ensine a ser pacientes, porque de novo eu vou falar isso para vocês, a paciência ela traz ordem para as nossas emoções, a paciência traz ordem para os nossos pensamentos e a paciência traz ordem à nossa família, à nossa casa. A paciência traz ordem a todo o caos que está instalado. Então, quando existe uma tribulação, existe uma dificuldade, existe uma perturbação aí na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, tenha paciência e ore e clame ao Senhor para que você não perca a paciência. Perdendo a paciência, vai perder a razão. E assim você vai trazer um transtorno, você vai trazer aí um desequilíbrio para a sua vida, vai trazer às vezes um racha, na família, no seu relacionamento. E aí você vai ter que ir lá quebrar os vasos e depois recolher os cacos. Não adianta. Então, antes de quebrar alguma coisa, espere, ore, respire fundo, tenha paciência, clame ao Senhor por paciência, porque depois, talvez você já viveu alguma situação, tá vindo alguma coisa na sua mente, que você já viveu alguma situação e você olhou e disse assim: graças a Deus eu tive paciência, porque se eu não tivesse tido paciência, a coisa ia ficar feia. Talvez ia trazer um transtorno para o casamento, para a família, ia trazer um caos no seu trabalho. E aí você olha e diz assim: graças a Deus eu fui paciente. Então é diante dessa palavra que eu quero orar. E em cima de Romanos 12:12. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
perseverai na oração. Então, essa perseverança na oração, na paciência, essa perseverança na oração que vai te trazer a paciência. Ele fala assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Então, se você puder, onde você está, feche os seus olhos e declare. Inclusive, se você está nervosa, tá aí, né? Meu Deus, eu quero brigar, eu quero, né? Às vezes a gente fala assim, né? Ao invés de ser a sábia, eu quero ser a tola mesmo. Se você está nesse estágio de estresse, eu quero dizer para você, respire fundo e ore junto comigo. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, clamando por paciência. Senhor, eu estou estressada, estou irritada, estou incomodada, tem uma situação que não se resolve na minha vida, tem essa situação que eu não sei o que fazer, isso tem roubado a minha alegria, tem trazido um transtorno para minha casa e eu quero te clamar, Senhor, pedir, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, me dê paciência, me ensina a ser paciente, me ensine a respirar fundo, Senhor, me ensine a esperar no Senhor, me ensine a trocar irritação por oração. Me ensine, Deus, o poder da paciência, a ser uma mulher calma, tranquila, a não ficar perturbada no meio da tribulação. Me ajuda, Jesus, me ajuda a vencer as minhas emoções. Eu quero orar especificamente aqui, mulher, no nosso período da TPM. Se você está ou no período da TPM, ou no período da menopausa, que são esses períodos hormonais, sim, esse transtorno nos nossos hormônios, tudo fica fora do lugar. Senhor, alinha os nossos hormônios. Ajuda, Senhor, o nosso físico, porque às vezes, de fato, esse nosso estresse nas nossas emoções até pode ser algo biológico. Nós pedimos e clamamos, Senhor, traga a ordem na minha TPM, na minha menopausa, se é algo que realmente traz um tempo de angústia para a sua vida, clame, ore ao Senhor para que você aprenda a ser paciente até nesses períodos hormonais que são muito difíceis de lidar. Nos ajuda, Senhor, em todo o tempo, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos, já crendo na resposta que o Senhor trará para as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ver aí nos seus comentários. Essa aqui é uma dor tão comum, né? Você, mulher, sofre da TPM ou está sofrendo na menopausa, que são períodos hormonais tão difíceis para nós. Clame ao Senhor. Tem alguém aí? Deixa eu ver os seus comentários, porque eu tive que aprender a ter paciência na TPM, sabia? Eu orei sobre isso, eu pedi ajuda ao Senhor, porque eu ficava muito irritada e quando eu via, gente, eu estava descontando no meu marido, nos meus filhos, a minha irritação da TPM e eles não tinham culpa de nada. Até que eu percebi que eu podia clamar ao Senhor para trazer ordem aos meus hormônios e ter esse domínio próprio sobre essa fase do meu corpo, né? Que é a TPM. E se você está na menopausa, que eu sei também que traz uma desordem nos seus hormônios, clame ao Senhor. Tem alguma mulher aqui que sofre de TPM ou menopausa? Ore ao Senhor para que você tenha também paciência sobre esse período na sua vida. Se você conhece alguma amiga que precisa dessa oração sobre a vida dela, você ama essa amiga, mande, envie lá no grupo. Você tem algum grupo de amigas? Se você tiver um grupo de amigas, envie esse vídeo lá para esse grupo, para que vocês todas juntas possam orar sobre isso. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.